Graça e paz, queridos irmãos, esse é o canal Discipulando pela Bíblia. Eu sou o pastor Bruno Pinho e estou aqui com muita honra, alegria, prazer, satisfação de poder compartilhar aquilo que tem mais precioso sobre a terra, que é uma porção da palavra de Deus. Primeira vez por aqui? Então, primeiramente, seja muito bem-vindo. Esse canal tem um propósito muito bem definido, que é de gerar uma cultura de leitura diária ao seu coração, porque nós cremos que a porção da palavra de Deus, ela é poderosa para mudar o destino da sua vida. Então nós estamos aqui para isso, para estimular você a ler a Bíblia todos os dias. Hoje a porção vai contemplar aí apenas 3 capítulos, os capítulos 17, capítulos 18 e 19. Vamos lá! A porção de hoje nós vamos meditar sobre textos que revelam não apenas as vitórias militares do rei Davi, mas também, principalmente, como Deus estabeleceu uma aliança eterna com Davi e com a sua casa. Isso principalmente porque Davi acabou honrando a Deus através de humildade e através de fidelidade. Tem muita coisa preciosa no conteúdo de hoje e cada parte traz lições assim profundas para a nossa caminhada com Deus. Vamos lá. Iniciando pelo capítulo 17, Davi está no auge do seu reinado. Por quê? Porque agora está tudo estabelecido, tudo edificado, tudo construído. Ele mora num palácio e o reino está cheio de paz. Não tem inimigos, não tem adversários, não tem guerra. Tudo está na conformidade. É o tempo dos sonhos sobre Israel e sobre o reino de Davi ali. Mas nesse momento ali, Davi exala gratidão e ele acaba soltando, né? Ele acaba liberando, ele acaba dizendo algo muito profundo para o profeta Natan, exatamente com essas palavras: eu estou morando em uma casa de cedro, um palácio, né? Enquanto a arca do Senhor está em uma tenda. Olha só que reflexão. Então ali Davi lhe revela que o seu desejo é construir um templo que honre a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Quer dizer que Davi ali, ele está colhendo tudo aquilo que ele semeou, todas as batalhas que ele venceu, ele podia estar ali tranquilo, em paz com tudo aquilo que ele conquistou. Não, mas na mente dele, ele desejava honrar a Deus, construir um templo para ele. Natan ouve aquilo e a primeira reação é de aprovação por essa ideia de Davi. Mas naquela mesma noite Deus visita o profeta Natan e traz uma mensagem surpreendente, sim, muito surpreendente, que eu vou dividir em 2 etapas. A primeira é de que Deus fala para o profeta dizer para Davi que ele não vai construir um templo para ele. Isso porque as mãos de Davi estavam manchadas de sangue. Enfim, não iria concretizar esse sonho, vamos dizer assim, esse desejo, esse anseio. Porém, Deus surpreende o profeta Davi, porque na verdade Deus diz que ele é que vai construir uma casa para Davi, é uma casa eterna, que tem a ver com a descendência dele. Olha só que coisa tremenda. Deus faz com Davi, ali naquele momento, uma aliança eterna. Promete que a sua descendência será estabelecida para sempre sobre Israel e de que sua linhagem virá um rei que será eterno. Na verdade, essa é uma profecia messiânica, apontando para quê, queridos? Para a vinda de Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Quer dizer, aquela movimentação de gratidão no coração de Davi gerou um retorno de Deus, uma bênção de Deus sobre ele, ainda muito maior do que aquilo que ele estava imaginando oferecer para o Senhor. A lição é: Deus honra os corações daqueles que o honram. Isso é tremendo. Davi queria fazer algo para Deus, mas o Senhor foi além. Ele prometeu fazer algo ainda muito maior para ele e para a sua descendência. E qual é a reação de Davi ao saber dessas boas novas, digamos assim? Ele entra na tenda e faz uma oração linda de humildade, dizendo as seguintes palavras: quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha família para que me tenhas trazido até aqui? A lição é de que corações quebrantados reconhecem que tudo vem de Deus. E já para o capítulo 18, nós vemos aqui uma sequência de vitórias. Davi conquista os filisteus, os moabitas, os edomitas e todos os outros povos ao redor. Mas o texto deixa claro, conforme 1 Crônicas 18:6 diz o seguinte: o Senhor concedia vitórias a Davi por onde quer que ele fosse. Olha que incrível! Davi vai derrotando os inimigos, recolhe grande despojo e dedica tudo ao Senhor. Ele não toma para si a glória, as vitórias militares, né, ou os bens adquiridos. O seu coração está sempre firme em honrar
a Deus, ele entende que tudo vem do Senhor. Ele também estabelece, queridos, uma estrutura de governo muito justa. Ele vai estabelecendo oficiais, conselheiros, sacerdotes, ou seja, ele vai gerando, edificando um reino estável e muito bem organizado. A lição aqui é: a vitória sem fidelidade é apenas vaidade, mas a vitória com obediência, como foi no caso de Davi, gera bênçãos duradouras. Davi era um rei guerreiro? Sim, claro, ele era um guerreiro, mas era acima de tudo um servo fiel. Ele sabia de quem vinham todas as vitórias. E no capítulo 19, nós vemos Davi tentando agir com bondade para com o povo alheio. Isso porque, quando o rei dos Amonitas acaba falecendo, Davi enviou mensageiros para consolar o seu filho, o príncipe, que herdaria o trono dos Amonitas. O nome desse filho era Anum. Mas os príncipes amonitas desconfiam da intenção dos envios desses conselheiros por parte de Davi e acabam pegando esses mensageiros e os humilhando, raspando as suas barbas e cortando as suas vestes, deixando eles praticamente nus, uma vergonha completa. Davi, então, acaba se preparando para a guerra e os amonitas acabam entrando em aliança, contratando os sírios ao redor, ali como aliados. Ou seja, ficaram com um exército realmente muito robusto. Mas Joabe, comandante do exército de Israel, mostra grande fé e coragem, como está registrado em 1 Crônicas 19, versículo 13, diz assim: seja forte e tenhamos bom ânimo por amor do nosso povo e das cidades do nosso Deus, e faça o Senhor o que parecer bem aos seus olhos. Olha que palavra, que oração, que convicção ali no coração de Joabe. A batalha acaba sendo vencida com a ajuda de Deus, e os sírios, depois disso, não voltam mais a ajudar os amonitas. Eles rompem a aliança que tinham estabelecido. A lição é: mesmo quando as nossas intenções são boas, como foi por parte de Davi, pode acabar havendo mal entendidos. Mas quando a injustiça vem, é justo lutar, né? É justo buscar justiça, confiando sempre que Deus está no controle da nossa vitória. E antes de finalizar a porção de hoje, eu gostaria de recapitular alguns princípios que esses 3 capítulos acabaram nos ensinando, que a gente pode colocar em prática na minha e na sua vida. Preste muita atenção. O primeiro ponto é: Deus valoriza a intenção do nosso coração. Mesmo quando não realizamos algo, Ele vê o nosso desejo e responde com promessas. Isso aqui está apontando claramente para a intenção do coração de Davi, que era construir um templo, um lugar que pudesse honrar ao Senhor. Mas mesmo ele sendo impedido de concretizar isso, Deus viu a intenção do coração de Davi e se agradou daquilo que estava em seu coração. Segundo ponto: as maiores bênçãos vêm de uma aliança com Deus e não de conquistas humanas. Ali nós vimos Israel confiando no Senhor, enquanto os amonitas ali buscando alianças ali, vamos dizer assim, com povos estrangeiros, com os assírios, né, para tentar, em uma aliança humana, derrotar aquilo que Deus estabeleceu. Isso tudo é em vão. Terceiro ponto: Davi dedicava ao Senhor todos os frutos de suas vitórias. Isso nos ensina a reconhecer que tudo que temos vem dele. Quarto ponto: nem toda bondade será compreendida, mas Deus defende seus filhos contra toda injustiça. Está passando por injustiça? É injusto o que estão fazendo contra você? Confie no Senhor somente. A bondade e a boa intencionalidade no seu coração, entregue todas essas coisas nas mãos de Deus. E quinto e último ponto, para finalizar o vídeo: busque sempre ser um líder ou servo segundo o coração de Deus. Humildade, obediência e temência a Deus são os pilares que nós devemos nos mover e nos relacionar com o nosso bom Pai. E aí, gostaram do conteúdo de hoje? Tenho certeza que sim, esse conteúdo ficou incrível. A vida e o reinado de Davi trazem muitos princípios espirituais, porque nós vemos ali muitos conflitos, batalhas, traições, enfim, injustiças, que é exatamente aquilo que nós temos visto ao nosso redor ao longo da nossa vida. Então, se fortaleça nessas palavras, nesses princípios, e que o Espírito Santo abençoe a sua vida. E chegou o momento de me despedir de todos vocês, deixando primeiramente a graça e a paz do Senhor Jesus e dizendo que amanhã, se assim o Senhor permitir, nós teremos muito mais. Shalom!